Meus queridos irmãos, eu quero cumprimentá-los com a paz do Senhor. Espero que estejam todos bem. Permitam-me compartilhar um texto da palavra de Deus na segunda epístola do apóstolo Pedro, capítulo de número 3. E nós faremos uma visão panorâmica deste capítulo, no qual o apóstolo Pedro, ao escrever esta carta, sua segunda carta, e nós entendemos o contexto histórico em que este livro foi escrito. Ele está associado ao final do primeiro século, possivelmente entre os anos 65 a 68 depois de Cristo, melhor dizendo, quando Pedro estaria escrevendo como uma instrução para a igreja do Senhor. A carta, ela reflete a necessidade crescente de defender a fé e reflete também a necessidade de que os irmãos, os crentes em Cristo Jesus, teriam em defender a sua fé. Também ela estava fazendo um alerta quanto aos falsos mestres que começavam a circular dentro das comunidades cristãs. Culturalmente, existia uma mistura entre as influências gregos romanas, como o ceticismo que estava vigorando, também o gnosticismo, que negavam a corporeidade de Cristo, trazendo isso uma confusão para a segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando observamos o capítulo 3, a partir do versículo 1, nós entendemos e fazemos uma menção destes versículos. Nós vamos observar Pedro no segundo versículo, versículo de número 2, exortando seus leitores a recordarem as profecias dadas pelos profetas e os mandamentos do Senhor, transparecendo um apelo à base da fé cristã. Observe comigo que o versículo 2 diz: para que vos lembrais das palavras que primeiramente foram ditas aos santos profetas e dos mandamentos do Senhor e Salvador mediante os vossos apóstolos. Observe o repetido chamado à memória sugere que a mensagem cristã deve ser constantemente relembrada e para a glória de Deus. Irmãos, nos dias de muita frieza e apatia espiritual, nós precisamos lembrar que nós não pertencemos a esta pátria, mas nós pertencemos a uma pátria celeste. Que Deus possa nos lembrar disso através do Espírito Santo. Mas o versículo 3 ao versículo 7, onde o apóstolo Pedro vai fazer uma advertência contra os escarnecedores. Então ele vai dizer, sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências. Nós observamos aqui que a resistência e o escárnio da coreografia que se coloca a segunda vinda de Cristo, nos versos 3 e 4 deste capítulo, ele menciona que os últimos dias haveria escarnecedores. E esses escarnecedores zombarão da promessa da vinda de Cristo, questionando onde está a vinda prometida há tanto tempo. Observe o versículo 4, onde ele faz esta pergunta. Ele diz: onde está a promessa da sua vinda? Os escarnecedores farão isso, tentarão descredibilizar a mensagem da cruz, tentarão descredibilizar a mensagem do Evangelho, eles irão querer descredibilizar a caminhada cristã, a moral cristã. Mas nós estamos arraigados, ancorados em Cristo Jesus. Pedro, então, vai se dirigir a estas questões com uma resposta, dizendo: a longa espera para a vinda do Senhor é um sinal de sua inércia, não é um sinal de sua inércia, mas antes de sua paciência e também misericórdia. Ele está afirmando que as pessoas esquecem que o mundo já foi julgado anteriormente. Observe a partir do versículo 5, onde ele diz: eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus já desde a antiguidade existiram os céus e a terra, que foi tirada da água e no meio das águas subsiste. Quando Pedro está fazendo isso, está referindo-se ao período do dilúvio, onde Deus destruiu o mundo antigo, demonstrando assim que o julgamento é parte do plano divino. Observe bem, não é porque Deus tarda, não é porque Deus está demorando que acontecerá que ele não virá. Não, a espera, a demora, entre aspas, da vinda do Senhor é projeto da sua benevolência, da sua longanimidade. Nós vamos observar em versículos posteriores. Pois quando Jesus coloca aqui, ele coloca no versículo de número 8, dizendo:
Mas, amado, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Observe, quando ele está dizendo isso, ele está falando da eternidade de Deus. Um Deus fora do tempo, atemporal, no qual nós precisamos entender que nós somos limitados ao tempo, mas o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, bendito seja Deus, ele não tem limitação de tempo. Então, se você acha que Jesus está demorando, esses dias não são nada para Deus, mas a demora é para que Deus ainda conceda oportunidades a outras pessoas. Observe comigo o versículo 9, onde o apóstolo Pedro vai reiterar esta resposta, dizendo: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns percam, senão que todos venham a arrepender-se. Meus queridos e amados irmãos, nós estamos, a partir do momento em que Cristo esteve conosco, nós estamos em aproximadamente 2.500 anos. E se Jesus já estivesse voltado, talvez eu e você não estaríamos aqui hoje falando dele e falando desta promessa. Mas se ele tarda esta promessa, é porque ele vai voltar. E se ele tarda, não é porque ele está demorando, mas é porque ele está esperando a promessa, o Espírito Santo convencer aqueles que hão de se salvar. Deus é misericordioso e benevolente. Mas observe, mas ele vai falar também na terceira parte do capítulo, no dia do Senhor, a partir dos versículos 8 e 10, onde nos versículos 8 e 9, Pedro emprega a noção de que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Ele está enfatizando a eternidade de Deus e sua perspectiva atemporal em relação ao tempo humano. Isso, como já disse, Deus é atemporal e está fora do tempo. Mas então, na quarta parte do capítulo, Pedro vai falar dos novos céus e nova terra, a partir do versículo 11 ao versículo de número 13. Ele diz, no versículo 11, Pedro passa a enfatizar a urgência da santidade, explicando que se todas as coisas estão desfeitas, então os crentes devem viver em santidade e piedade. Ele fala sobre a expectativa de novos céus e nova terra, onde habitará a justiça. Hoje nós estamos habitando, é uma terra de injustiça, é uma terra onde o mal e muitas vezes suplanta o bem, mas nem por isso nós vamos desfalecer da nossa caminhada cristã. O versículo 13 ele nos diz: mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. Haverá um dia em que nós estaremos num céu sendo governado por Cristo, onde não haverá injustiça, não haverá roubo, não haverá corrupção. Nós aguardamos esta promessa. Bendito seja Deus. Esta promessa não foi feita por homens. Esta promessa foi feita por Deus. Essa promessa foi feita pelo Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Então essa promessa está ancorada em Jesus Cristo. Para dar um exemplo prático, nós olhamos para um barco que está em alto mar. E este barco, para não mover-se do local onde ele está, ele desce uma âncora, um pesado objeto de ferro, no qual ele fica no fundo do mar, segurando aquele navio que está em cima. E as ondas vêm, batem contra ele, os ventos vêm, jogam para um lado, jogam para o outro, mas ele permanece firme, porque ele está ancorado. Que nós venhamos nos permanecer firmes no Senhor, ancorado nas verdades eternas do Senhor, para que as dificuldades, os ventos, as tempestades, as águas, as ondas, não nos joguem para longe do Evangelho. E, finalizando, Paulo vai fazer uma exortação, dizendo, nos últimos versículos, Pedro conclui, a partir do versículo 14 ao versículo 18, Pedro ele vai concluir a carta com exortações práticas, onde ele vai encorajar os irmãos a guardar-se sem mácula e em paz com Deus. O versículo 14, ele também dá ênfase ao conhecimento que deve crescer em graça, que nós devemos crescer em graça e conhecimento do Senhor. Ao mesmo tempo, o apóstolo Pedro adverte sobre a disposição das cartas de Paulo por ignorantes e instáveis, no verso 16. O capítulo termina com um chamado à vigilância e à perseverança na fé, enfatizando que a verdadeira sabedoria está em conhecer a Cristo e a sua graça. Que nós tenhamos isso em mente, que venhamos permanecer nas verdades eternas de Deus. Quando nós vamos fazer uma explicação geral e detalhada deste capítulo, nós observamos que o capítulo 3 da segunda epístola de Pedro,
ele tem um início como uma introdução, uma introdução bem clara, como já bem falamos, onde o apóstolo menciona que está escrevendo para estimular e lembrar os leitores a respeito das palavras que eles foram previamente ensinadas. Este capítulo pode ser dividido em algumas perícopes, na qual nós já fizemos. Que nós venhamos a entender que nós estamos vivendo dias difíceis, mas que o Senhor pode nos ajudar. Este capítulo também ele faz uma ênfase a referências escatológicas, quando nós podemos entender, quando Pedro, no capítulo 3, ele está repleto de referências escatológicas, falando dos últimos dias. Essas referências, elas estão ressaltando a expectativa da segunda vinda de Cristo e o juízo final. Nós façamos uma pergunta, uma autoanálise. Estamos ansiosos pela vinda de Cristo? Será se este mundo, com toda a dificuldade, mas também com alegrias, não estão ofuscando a nossa fé em Cristo, as verdades eternas? Então precisamos entender. O dia do Senhor e o surgimento de novos céus e nova terra apontam para a esperança escatológica da consumação do reino de Deus. Este conceito foi fortemente fundamentado nas profecias do Antigo Testamento. Por exemplo, Isaías capítulo 65 e capítulo 66, também nos versículos 22 e no capítulo 65, versículo 17, onde ele faz essas menções. Que Deus em Cristo nos abençoe, que o Espírito Santo nos conceda a força, o vigor, a vida espiritual para continuarmos caminhando, trilhando, crendo na promessa que o nosso Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, nos deixou, a vinda de Cristo. Ele vai voltar. Se é cedo ou tarde, não importa. O que Pedro quer dizer para nós é que nós devemos estar preparados para que o dia da vinda do Senhor não nos pegue, como ele faz referência ao ladrão que vem à noite. Ninguém está esperando. Noite fala de apatia espiritual, ladrão fala de rapto. Nós estamos vivendo, a noite fala de escuridão, noite fala de frieza, noite fala de falta de visão. 3 aspectos que nós precisamos entender. Nos últimos dias há apostasia, nos últimos dias há uma cegueira espiritual ao evangelho falso, a um evangelho que não tem cruz, é um evangelho sem renúncia. Este evangelho não é o evangelho que Cristo pregou, que os profetas pregaram, que os pais da igreja pregaram. Não, este não é o evangelho que os reformadores pregaram. O evangelho que está respaldado nas Escrituras, onde a maior promessa é a segunda vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Este é o evangelho que nós devemos pregar. Este é o evangelho que está fundamentado na palavra do Senhor. Que nós não venhamos ser meramente pessoas congregacionais, mas que nós venhamos ser verdadeiramente salvos em Cristo Jesus. E que a promessa não tarda. Pode até tardar, mas não falha. Deus em Cristo nos abençoe. Tenha um ótimo dia na paz do Senhor e que Deus nos abençoe e nos conceda a linha de chegada ao céu de glória. Amém.